Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, compartilha e conversa sobre os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E hoje o nosso episódio é bem diferente. A gente está aqui com o André, que vocês já conhecem, da G Consultoria, mas nós temos uma convidada especial, uma síndica orgânica, para contar para a gente como a gente pode melhorar esses ruídos de comunicação. Então, o episódio hoje, ó, tá especial. Thaís, eu sempre começo com uma pergunta que é: quem é a Thaís na fila do elevador? Meu nome é Thaís Abraão, eu sou jornalista. Eu comecei a me interessar pela vida condominial quando eu fui conselheira pela primeira vez num prédio que eu morei há uns 10 anos. E aí fui me interessando pela rotina, fui fazendo cursos ainda como conselheira, até que surgiu a possibilidade de eu me tornar uma síndica orgânica. E desde então a gente tem vivenciado aí o dia a dia, a rotina, né? Sendo orgânica, eu brinco que eu não vivo do condomínio, eu vivo para o condomínio, porque toma muito tempo da gente, mas quando a gente gosta, a gente acaba encaixando ali na rotina e a gente tenta fazer o melhor. Eu tenho uma pequena empresa também, então a correria é grande, mas a gente tenta fazer o melhor. E, Thaís, como que é o condomínio? São quantos elevadores, quantos andares? Então, lá somos uma torre com 25 pavimentos e 100 apartamentos, mas são apenas 2 elevadores. Então, a gente tem que estar sempre cuidando para que, primeiro, os defeitos não ocorram com frequência, e, em segundo lugar, principalmente, para que eles não parem ao mesmo tempo, né? A gente tem uma parcela de idosos, então, como que a pessoa, né, vai se deslocar até o 25º andar se não tiver elevador? Então, esse é outro ponto que realmente, às vezes, tira um pouco o sono, porque a gente tem que ter uma empresa que cuide bem, né, dos veículos e que minimize ao máximo ali a possibilidade de defeitos. E, Thaís, quantos anos que tem o condomínio, o prédio? O prédio tem 7 anos. 7 anos, são elevadores novos, né? Eu Sim, moro sim. num prédio com 20 andares e ele está com 20 anos, então aí já começam os problemas, né? Mas, Thaís, o que é assim, além da parte técnica, né, que você falou, é fundamental que tenha uma preventiva aí bastante adequada para não dar defeitos, para não parar. Mas e na área comercial, né? Vamos começar pelo lado bom, né? O que um consultor comercial tem que ter para agradar a Thaís? Eu acho que, bom, eu sou jornalista, então, para mim, comunicação é muito importante, até para você antever os problemas, né? Então, quando você conversa, você já percebe se a pessoa está satisfeita, se surge um problema que não deveria surgir num veículo de 7 anos, né? Num elevador tão novo, né? Digamos assim. Então, eu acho que falta esse contato. E, muitas vezes, a proatividade mesmo, né? Eu não quero falar com a consultora ou com o consultor só quando eu preciso. Eu gostaria que ele também falasse comigo, sei lá, uma vez por mês, né? Uma forma assim de saber, se tá tudo bem com você, como é que estão os elevadores, está tudo indo bem, e a equipe que te atende, né? Essa coisa básica que às vezes não leva 2 minutos, mas a gente percebe que não está na rotina das empresas fazer esse tipo de coisa, né? Nossa, E Thaís, você foi isso falta. cirúrgica. Você foi cirúrgica, né, André? A Foi gente tem demais, foi falado demais. bastante sobre isso, né, André? Foi porque, Thaís, você me corrija se eu estiver errado, mas a empresa de elevador, quando entra em contato contigo, ela é mais reativa. É só quando acontece algum problema, quando tem alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, correto? Falando sinceramente, quando a empresa nos contata, é quando tem uma pesquisa de satisfação e aí eles vão querer saber por que a nota foi baixa. No Ah, mais, a gente que liga, a gente que ou pede uma ajuda, olha, eu não posso ficar sem os 2 elevadores aqui. Há épocas, né, que os elevadores, eles, ou porque é uma época mais chuvosa, aí tem os raios, tal, aí o elevador começa a parar com mais frequência.
E aí a gente entra mais em contato, seja com a ouvidoria ou mesmo com o departamento de atendimento. E aí sim, mas esse contato de via dupla é muito raro acontecer, muito raro. E isso irrita, você ter só um contato reativo quando tem problema, isso dá uma certa irritação. Acho que a palavra mais preocupa, né? Preocupa. Preocupa, né? Porque você, na verdade, o morador é o seu cliente, né? Se você não presta atenção nisso, às vezes, a pessoa ficou presa no elevador. Tudo pode estar bom, mas para aquela pessoa que ficou presa no elevador, a sua gestão já não está cuidando direito, né? Do que deveria cuidar. Então, a gente, com o tempo, conhece bem como o morador pensa, né? Uns prestam mais atenção numas coisas, outros em outras, então a gente tem que tentar sempre equilibrar ali, tá na média, né? O excelente é muito difícil, porque a gente está lidando com seres humanos, com equipamentos que quebram, enfim. Mas a gente tenta sempre o bom e o ótimo, né? Ô, Thaís, e a modalidade do contrato é com peças ou sem peças? É com peças. Que é um contrato que ele é mais abrangente, né? Porque você não assinou esse contrato lá atrás, né? Você entrou como síndica, o contrato já estava assinado, né? Isso. Quando você começou a sua gestão, algum consultor te procurou para te explicar o que tinha ali dentro, quais eram as inclusões, as exclusões? Não. Na verdade, eu só vim entender a diferença entre um contrato e outro pelo contato com outras pessoas, com outros síndicos, né? E nos cursos, que aí eles explicam, né? Onde você tem que procurar tal informação. E daí eu fui perguntar à empresa o que estava ou não. Mesmo assim, eu não recebi uma lista. Olha, tais peças estão incluídas no seu contrato, tais peças não estão, né? O que também eu acho que falta, porque isso não está no contrato. Não é um anexo do contrato. E isso é importante, né? O André, isso você tem visto aí com uma certa frequência, o síndico não ser orientado sobre essas coberturas e essas exclusões? Porque isso é o coração do serviço, né? Tem. Isso aí é mais comum do que eu imaginava, para vocês terem uma ideia, porque principalmente agora com a consultoria, a primeira pergunta que eu faço, aliás, qual que é a modalidade do seu contrato? Ele, não sei, eu acho que cobre peça, não cobre, não sei, tem que ver. Então, você acaba percebendo que o cliente, essa sensação que a Thaís tem, acaba ficando, entre aspas, carente nesse sentido, né? Então, não sabe bem ao certo o que está coberto pelo contrato, é como se fosse seguro de carro. Você contrata o seguro de carro, será que vai cobrir batida? Será que vai cobrir furto? Será que vai cobrir quando pegar fogo? E aí você percebe que essa questão do contrato para um síndico, ele realmente faz falta. Então, o sentimento que a Thaís passou aqui, eu acho que é o melhor cenário, porque falta realmente uma pessoa sentar com ela e falar assim, Thaís, olha, o seu atendimento contempla isso, sabe? Especificar um pouco mais, né? E outro lance que eu estava percebendo aqui, como é importante o papel do síndico perante uma empresa de elevador, porque diante de várias situações que a Thaís citou aqui, por exemplo, de um morador reclamando que está com o elevador parado, ela acaba sendo a empresa de elevador para o condomínio também, porque ela acaba intermediando, né, o assunto para também depois ligar para a empresa e filtrar as informações. Olha, parou o elevador, aconteceu isso, aquilo, outro, e ele só tem que resolver, mas esse laço tem que estar cada vez mais próximo, né? Você deu o gancho para a minha próxima pergunta, que era exatamente sobre isso. Perdão. Mas como que os moradores, né, fazem análise sobre como que o elevador está funcionando? Em quais momentos que o morador percebe que existe elevador no prédio? Como nós só temos 2 elevadores, um é social e o outro é de serviço, e eu sou muito chata, por exemplo, por favor, não ande com seu pet no elevador social. Então, as pessoas veem o elevador parado, elas já ficam preocupadas. Será que ela vai me advertir, vai me multar? Então, nesse sentido, né? A pessoa percebe porque como a gente só tem os 2, ali não tem jeito, né? Você vai descer com lixo, o pessoal já evita o social porque a gente tenta manter tudo bem limpinho e tal. Então,
as pessoas percebem de cara, né, quando tá parado, e se fica parado mais de um dia, por exemplo, nossa, aí já é um fuzuê no grupo de WhatsApp, né? E aí, Exatamente. né, Parece muito meu condomínio. O meu só muda o também é síndico endereço. orgânico. É a Parece que é o mesma mesmo coisa. grupo de WhatsApp, só muda o endereço, né? Então, e a gente também sofre muita pressão para trocar a empresa, né? Então, a pessoa vê, o elevador quebrou essa semana, mas quebrou semana passada também. Então, por que que a síndica ainda não trocou essa empresa, né? Essa empresa X aí não é legal, vamos trocar. Então, na cabeça deles é assim, se a gente pegar a elevadores da esquina, eles acham que resolveu o problema, né? Só que se a empresa que fabricou o elevador, ela demora 2 dias para trazer uma peça, imagina a elevadores da esquina o quanto vai demorar, né? Então, as pessoas elas não fazem essa comparação, na hora elas só querem reclamar, elas não pensam na consequência, né? A gente tem discutido bastante sobre isso, né? A difícil posição do síndico em escolher aquela melhor empresa que tenha a relação custo-benefício mais adequado para o que o condomínio está passando naquele momento, né? E depois ainda garantir, né, que a sua decisão foi a melhor, né? Esse é um peso gigante nas costas do síndico, né? Porque nenhum síndico quer dor de cabeça, né? Se fosse para ter dor de cabeça, né, era fácil, né? Tá tudo certo. Mas no fundo, o síndico quer resolver problemas, né? E quando uma empresa começa a dar muita dor de cabeça, fica cada vez mais difícil para o síndico segurar essa bomba, né? E aí vem minha próxima pergunta, Thaís: por que contratar uma consultoria independente para fazer esse meio de campo aí? O que melhora, o que está melhorando aí para poder acessar melhor a empresa? O que está acontecendo nesse momento? Então, eu procurei uma consultoria independente naquele momento limite ali que eu já estava buscando orçamentos com outras empresas para substituir a fabricante. Então, eu pensei, olha, eu já estou fazendo os orçamentos, só que eu quero ouvir uma opinião, né, uma segunda opinião. Então, foi aí que eu falei com outros síndicos, né, vi a experiência deles, e eles disseram, olha, dá resultado porque é uma empresa que vai defender os interesses do condomínio, né? Ela não tem nenhum vínculo, nem com a fabricante do elevador, né? Nem com... Ela está por você. Então, foi aí que eu decidi procurar e realmente expus os problemas, né? E, no fim, a gente encontrou realmente coisas que não estão dentro da normalidade, assim, digamos, né? Que não condiz com a qualidade que eu esperava que eu tinha no atendimento, uma vez que quem está lá é a fabricante do elevador, né? E eu acho que justamente por isso as fabricantes elas perdem uma ótima oportunidade, né? De se valorizarem, de fortalecerem sua imagem com os síndicos. E eu não estou falando de mandar brinde, não é isso que a gente quer, sabe? A gente quer que as pessoas conversem com a gente, que venham nos visitar, nem que seja para tomar uma água, sabe? 15 minutos lá no salão de festas do condomínio para a gente conversar. Acho que falta isso, né? E vamos ver agora, né? A gente está com a consultoria concluindo, vamos ver o que a gente decide, né? Se continua, né? Isso tudo vai depender da qualidade ali da manutenção que for feita daqui em diante. Exato. Interessante. Ô, O Kátia, só André, deixa eu aproveitar um gancho rapidinho. Você vê que o que a Thaís ela colocou agora não é uma coisa tão grandiosa assim que a empresa precisa fazer. É um telefonema, é uma se ele quiser ficar até do outro lado da grade, só falar com ela assim rapidinho, pode fazer, não é nada aquela coisa de apresentação, levar um brinde, levar um convite lá, ela só quer atenção, ela só quer expor aquilo que ela está passando no condomínio. E é coisa que, sem brincadeira, ela falou até de 15 minutos, mas assim, coisa de 5 minutos já resolve e já tira toda essa sensação dela e do condomínio também, né? E era nesse ponto mesmo que eu ia entrar com você, né? Nós estamos falando aí de fabricantes, mas todas as outras empresas também têm essa mesma realidade, né?
porque a parte técnica é o core da empresa, isso a gente não pode abrir mão, né? A manutenção preventiva tem que ser bem feita, a corretiva tem que dar conta, mas a gente sabe que o sistema elevador ele é muito mais amplo, né? Às vezes você lida com energia, né, que tem a variação, a Thaís mesmo comentou, em épocas mais chuvosas, você tem queimas aí inesperadas e tudo mais, né? Então, a gente não está tirando a parte técnica da importância, mas poder falar com o síndico, olha, foi uma variação de energia, a gente está com muito problema aí no bairro, está demorando atendimento, talvez deixaria o coração do síndico mais calmo, né? Isso não acontece, é muito interessante. Vocês estão falando de fabricante, e é isso, se as fabricantes têm essa dificuldade, né, o mercado tem essa dificuldade de falar com o síndico, né? Acho que o que a Thaís falou é fundamental. E, André, você que já trabalhou na área comercial das empresas e agora é consultor, dá para fazer isso? É possível incluir na rotina do comercial esse momento de falar com o síndico? Ou é impossível? Estamos falando de uma coisa impossível. Não, eu acho que assim, realmente, de fato, a gente precisa ser justo, né? A gente tem que ser justo. Porque, de fato, hoje as empresas elas estão fazendo mais com menos, né? Então, hoje tem menos profissionais para atender uma demanda, né, de elevadores, coisas do tipo, e cliente. Mas, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Só que, assim, o consultor, o representante, vendedor, não sei, cada empresa utiliza um nome para esse cargo. Se a pessoa ficar, o profissional ficar voltado a dar esse tipo de atendimento para o condomínio, ele tem que ficar voltado a dar atendimento, essa sensação da Thaís não teria. Ela poderia dar uma outra versão aqui para a gente. Ah, não, ele vem aqui, me dá atenção, ele me liga, ele pergunta o que eu estou precisando, e volto a tocar na mesma tecla. É uma coisa que demora, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, é coisa rápida. Não precisa ser nada, alugar a síndica meia hora, porque vida de síndico é uma loucura. É que a Thaís, ela foi até polida para falar as coisas aqui, mas é uma loucura, gente. É uma cobrança, enfim. Então, assim, dá para fazer? Dá. Desde que as empresas elas se mobilizam para dar esse tipo de atendimento para o condomínio, entendeu? Legal. Thaís, a gente já está caminhando aí para o final, que eu sei que tem coisas pegando aí para você também, mas eu queria fazer uma última pergunta em relação ao atendimento do técnico no dia a dia, não a parte técnica, né? Os técnicos têm tempo de falar com os síndicos ou então com o responsável? Fiz isso, deixei de fazer isso. É possível ou isso tem que ser do comercial mesmo? O comercial é que tem que dar essa tratativa. Então, o que a gente tem percebido? Que as equipes estão menores, o tempo de espera está um pouquinho maior e o próprio tempo de análise do elevador está menor também. Então, você percebe que, né, a pessoa está ali correndo para atender o próximo chamado. Então, dentro disso, muitas vezes eles colocam o elevador para funcionar. Ele não teve o tempo ali de analisar, não, vamos testar isso, porque se aconteceu esse defeito, pode ser por esse motivo. Então, ele não sai fazendo os testes, ele quer resolver o problema ali imediato, que é colocar o elevador para funcionar, né? Por um lado, para nós, ufa, agora temos o segundo elevador funcionando, mas aí se o elevador quebrar no outro dia, imediatamente no outro dia, aí a gente já percebe, poxa, né, essa correção não foi feita de forma devida. Então, e outra coisa que a gente pensa que impacta, vem um técnico hoje, amanhã, se der problema, vai vir outro. Então, ele não sabe o histórico. Essa é a impressão que eu tenho. Eu imagino, né, que eles não têm esse histórico. Ah, o elevador quebrou ontem, mas por que foi? Se foi por um motivo X, eu sei o que eu tenho que fazer agora. É ver o local X, né? Então, eu sinto que eles não se falam, e muito menos com a gente. Eles estão ali correndo, colocam o elevador lá para funcionar e vão embora, né? Eles não têm a gente tempo tem bastante falar. campo como jornalista para trabalhar a comunicação das empresas de manutenção, porque você vai falando e eu vou lembrando de casos
em todas as empresas, né? Porque esse atendimento mesmo emergencial, que é feito por um técnico que está ali de plantão, que vai, o elevador parou, você manda o técnico estar mais perto, e principalmente se tem o passageiro preso, né? Essa comunicação interna das empresas também tem muito ruído, né? Por falta de tempo, por falta de preparo, mas eu acho que é muito mais por uma não preocupação por conta da importância. Eu acho que a empresa não dá tanta importância para esse fluxo de informação interno. E isso é fundamental, porque é o que eu comento, né? O atendimento emergencial ele é que nem um hospital. Você corre no hospital, tem um primeiro atendimento para ver se não é nada muito mais sério, e na sequência vai vir aquele técnico que é responsável por aquele elevador, que é o médico ortopedista, que é o especialista, que vai dar continuidade. Se o técnico da rota, né, que te faz a preventiva, não sabe que teve uma parada, não sabe que teve um técnico que foi lá e deu um reset, ele não vai olhar o teu elevador com esse problema. Ele vai continuar na tocada, né? Então, tem sim, gente, tem problemas de comunicação externas, que acho que a Thaís deu uma aula aqui para gente, mas também tem uma preocupação da comunicação interna, né? Os nossos técnicos, eles estão sofrendo de falta de informação. Quer complementar alguma coisa, André, nesse sentido? Não, achei fantástico. Eu só fico triste porque o tempo foi curto para a gente falar com tanta informação que a Thaís tem para passar. Acho que fica até válido deixar um segundo convite aqui depois. Porque, cara, ela passou riqueza em detalhes que são coisas que a gente costuma falar aqui. Né? A questão do atendimento, a questão do atendimento técnico, a questão da postura que a empresa tem com o condomínio. Eu achei fantástico. Sinceramente, ela foi cirúrgica. Isso porque a gente nem entrou na parte técnica, a gente nem foi fazer uma visita lá na casa de máquina ainda, né, Thaís? Thaís, queria te agradecer muito a oportunidade de falar com você. Eu acho que as empresas grandes, como você falou, ainda tem a pesquisa de satisfação, que se quiser, ali tem informações muito interessantes para mudar, né, os processos e tudo mais. Agora, as empresas independentes muitas não têm esse mecanismo para poder conhecer o que o síndico está pensando, o que ele está falando, né? E esse é o nosso papel aqui, é levar essas informações para o maior número de pessoas. Então, eu super te agradeço a sua presença aqui e quero deixar aberto se você tiver aí uma última dica ou algum pedido a fazer. Não, eu que agradeço a oportunidade, porque é troca de experiência, né? E assim a gente aprende muita coisa. Falando com outros síndicos, a gente aprende muita coisa porque eles vivenciam o dia a dia, assim como eu. A gente percebe que muitas vezes o morador ele fala de coisas que ele não entende e ele não busca entender. Então você não pode opinar sobre algo que é técnico. Você tem que falar com uma pessoa que domina aquele tema, né? Então, nesse sentido, quanto mais informação para o síndico, melhor para as empresas, porque nessa relação a gente só tem a ganhar, se for uma relação boa. Legal, agradeço muito você, Thaís, agradeço você, André, por apresentar a Thaís para a gente. Espero que as relações aí entre empresas de elevador e os síndicos fiquem cada dia melhor, a gente vai estar aqui trabalhando para isso. Obrigada, gente. Até a próxima. E, Thaís, Obrigado, Thaís. Vamos Valeu, te convidar para a próxima. Tchau, tchau.